Gilson Giombelli. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Gilson, você está em qual estado e qual cidade? Eu estou em São Paulo, capital, né? Capital. Isso, eu sou catarinense, né? Eu moro em São Paulo já faz uns 30 anos, né? E eu atuo aqui em São Paulo mesmo, na capital. Maravilha. Qual o bairro da capital? Tudo bem, a gente tem, sempre tem os desafios, né, que a gente tem por morar numa capital, né? A gente tem muito estresse, tem muita coisa, muito corre-corre, muito trânsito e assim por diante, né? Mas é onde a gente tem a possibilidade de estudar, né, de crescer, né, dentro desse universo que é o Universo Brasil, né, que a gente chama, né? Sim. Há 3 anos, eu morei em São Paulo, há uns 3 anos atrás. Eu fiquei, quando eu estava na capital, estava ali no bairro Bela Vista e depois fui para São Bernardo do Campo. Qual o seu bairro em São Paulo? Eu moro atrás do Jabaquara, né? Eu moro atrás do aeroporto. Vocês vão ouvir alguns aviões passando, que hoje, por que pareça, estão subindo por aqui, né? Geralmente eles sobem para o outro lado, né? Hoje estão começando a subir para esse lado, né? Maravilha. Frio ou calor em São Paulo hoje? Tá bastante calor. Bastante calor, né? Gilson, pra gente aqui tá calorzinho. Né? Gilson, como foi que surgiu esse seu interesse pelas plantas medicinais e óleos? Eu, na verdade, eu trabalho com planta medicinal. Eu comecei a minha história desde criança, né? Eu sou de Santa Catarina e eu tive uma história com planta medicinal desde a infância, né? Com os meus pais, e na minha região lá de Santa Catarina, do Oeste Catarinense, havia algumas pessoas que trabalhavam, né, com plantas medicinais. E eu me cuidei com algumas coisas de plantas medicinais e a minha família também, né? Então, nesse contato que eu tive com as plantas medicinais, sempre me ajudou muito, né, nessa questão de entender que as plantas medicinais podiam auxiliar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida e ser usada, inclusive, para algumas patologias, né? E aí, a partir daí, eu comecei, depois com o tempo, estudar, né? Tanto que eu tenho um contato muito grande com a parte da natureza. Geralmente, se alguém me larga lá para o meio do mato, né? Eu consigo identificar, ao menos a região aqui sul-sudeste, né? Eu consigo identificar muitas plantas medicinais mesmo na natureza, né? Por conta desse contato, né? Maravilha, maravilha. Como é que está em relação à saúde, em relação ao Ministério da Saúde, como é que ele se comporta em relação a essa área das terapias integrativas, que é a questão do manuseio de plantas e óleos essenciais? A gente tem, dentro do Ministério da Saúde, né, hoje a gente tem um programa, né, que são chamadas das PICs, né, que são as terapias complementares e integrativas, né? Elas estão integradas dentro do SUS. A gente tem, hoje em dia, acho que são 29 terapias reconhecidas. Dentre elas está a fitoterapia, né? Então está a utilização das plantas medicinais e dos óleos essenciais. A gente tem muitas estruturas, né, surgindo, que são chamadas de farmácias vivas, né, onde a população tem o cultivo, né, das plantas medicinais, a questão da secagem das plantas medicinais, e depois as prefeituras, elas possuem uma estrutura onde elas secam essas plantas, né, e aí depois secam as plantas e onde preparam essas plantas e utilizam para a população. Então a gente tem já um programa que está sendo reconhecido aí oficialmente. Não são todas as plantas, né? A gente tem, hoje são reconhecidas 66 plantas medicinais, né, de uso dentro do SUS, e a gente está indo, a lista está começando a ser ampliada, né, para mais plantas a partir dos estudos que estão sendo feitos, né? Aqui no Nordeste, talvez a cultura da planta, do chá, do lambedouro seja mais forte do que no Sul e Sudeste do país, pelo menos nos grandes centros. Gilson, a questão do uso de ervas, a questão do uso de plantas, eles chegam a substituir, por exemplo, os fármacos, os remédios da farmácia, ou eles atuam como um coadjuvante no tratamento? Ele pode ser usado a planta juntamente com o remédio que é comprado na farmácia? Sim, a gente pode fazer, como diz o nome, né, terapia complementar integrativa, né? A visão vem de ter essa visão de complementação de tratamento, de integração, né, com o tratamento
alopático, né? A gente tem algumas coisas de plantas, né, que a gente sabe, por exemplo, a gente usar, por exemplo, a espinheira santa como exemplo, né? A espinheira santa é uma planta que é muito usada aqui no sul, né, sul, sudeste. Eu sei que chega também no nordeste a utilização da espinheira santa. É uma planta que tem pesquisa científica que mostra, por exemplo, né, a questão da ação dela, ela é tão eficiente quanto uma ranitidina, uma cimetidina, né, que são os medicamentos aí de referência, né, para a questão de tratamento da parte do estômago e a parte intestinal. Então, é uma planta que ela tem pesquisa, né, que mostra, né, essa utilização que pode ser feita aí uma substituição. Depende muito da questão, às vezes, do médico, né, porque quem prescreve o medicamento é o médico, né? A gente, como terapeuta, a gente não pode mexer nessa parte da prescrição médica, né? Mas se o médico está em fazer um tratamento, por exemplo, com espinheira santa, ele tem no mercado hoje, a gente tem medicamentos feitos, né, medicamento fitoterápico mesmo, feito à base de espinheira santa, né? Você vende lá o encapsulado, você vende lá um comprimido da espinheira santa, né, para fazer o tratamento. Mas tem a erva, né, que pode ser utilizada aí de forma complementar, né? A gente, como terapeuta, a gente muitas vezes recomenda, né, a utilização da espinheira santa. A gente geralmente tem que dar uma olhada, ver se não tem interação com o medicamento, né? E que corte o medicamento, por exemplo, corte o efeito do medicamento que o médico prescreveu, ou que haja uma intoxicação, por exemplo, né? Gilson, em relação aos famosos chás, existe alguma prescrição? Porque o pessoal tem maneira de pegar um chá, seja para uma dor de barriga, um enjoo tal, e coloca a erva seca lá e deixa lá fervendo por minutos e mais minutos. Nesse manuseio da planta na forma de chá, ela pode ser feita tanto da planta verde como a planta seca, tem um limite, é por efusão. Explica para a gente qual a melhor forma de se conseguir extrair, né, as propriedades de uma erva através de chás. Você sabe que, Caliel, eu uso muito, né, de ensinar, né, fazer. A gente tem, primeira coisa, fazer a utilização de um utensílio, né, que não esteja a liberação de substância tóxica, né, isso é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, em ferver, né, geralmente a gente usa, né, a população usa muito alumínio, né? Então a gente não ferve plantas medicinais em alumínio, né? Porque a gente sabe que todo mundo já teve essa experiência, né, de ferver uma erva dentro do alumínio, né? E você vê como que aquele alumínio fica escuro, né? Quer dizer, tem um processo de oxidação acontecendo ali dentro, né? Você pode liberar a substância tóxica do alumínio, né, para o chá, né? Então eu gosto muito de utilizar uma coisa que quase todas as famílias têm em casa, que é uma garrafa térmica, né? A garrafa térmica, ela tem uma estrutura de vidro na parte interna, né? E a gente sabe que o vidro não libera substâncias tóxicas, né? E aí a gente pode colocar a erva dentro da garrafa térmica. Aqui a gente pode usar ervas frescas ou ervas secas, tanto faz, né? A gente ferve a água, né? E aí, ao começar a fervura, né, a gente vai verter a água, né, pela lateral da garrafa térmica de forma lenta, né, porque a gente não vai dar um choque térmico, né? E aí a gente fecha a garrafa térmica por 10, 15 minutos e aí está pronto o chá, né? A gente já fez a extração, né? Então é uma forma simples de fazer, né? O que todo mundo tem em casa e tem acesso, né? A gente vai lembrar, por exemplo, plantas duras, né? A gente pode picar ela bem picadinha, né? E aí a gente pode deixar um pouquinho mais de tempo, né? De 15 a 20 minutos, né? Para fazer a infusão dessa parte dura, né? Que aí a gente consegue fazer a extração dessas substâncias e aí se utiliza geralmente nesse processo de extração, é importante a concentração também, né? Você vai colocar geralmente uma colher de sobremesa, né? De planta seca para uma xícara de água. E você vai tomar geralmente de 3 a 4 xícaras, né, de chá por dia, né, dentro dessa erva, né? Se for fazer mais a utilização mais do que uma, né, nesse processo de extração, que a gente chama de processo de extração aquosa, né, que a gente usa água, a gente pode até fazer, por exemplo, uma composição, né, fazer um sinérgico, que a gente chama, né, potencializar o efeito. Como exemplo, né, a gente pode pensar na erva doce e no tomilho, né, que são duas plantas que têm uma ação digestiva muito importante, mas é um composto muito especial para a parte de pulmão, né? Tosse, gripe, né? A gente vai resfriado, a gente usa muito tomilho com erva doce.
Tem pessoas que dizem assim, não, mas o chá é tão ruim, é amargo, tem um gosto forte, acho que eu vou colocar um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de mel. Esse ato de adoçar com açúcar e mel pode atrapalhar o princípio ativo daquela erva e acabar não dando o efeito desejado, Gilson? Geralmente a gente não aconselha a utilização do açúcar, né? No mais, a gente ensina a utilizar mel, né? Para adoçar. E você sabe que a gente tem, hoje em dia, a gente tem algumas ervas, né, que são muito doces, né? Por exemplo, se a pessoa tem algumas ervas realmente que tem um sabor muito desagradável, né? A gente pensa aí no boldo, né? Que todo mundo conhece o boldo, né? Ela é uma planta bastante amarga. Por mais que eu coloque açúcar, o amargor você não tira, né? Então, essa coisa de colocar o açúcar, né? A gente pode ter um processo de fermentação. Ainda mais se a gente adoçar e deixar, né? A gente não consumir em seguida, né? Então, a gente evita, né, a utilização do açúcar, a gente usa no mel, né? Ou a gente pode usar uma folha de estévia, ou tem uma erva também chamada erva doce dos astecas, né? Que é uma planta chamada Lipia dulcis, né, que o próprio nome fala, né, dulcis, de doce, né, é uma erva extremamente doce, então a gente pode estar utilizando, né, para deixar o sabor mais delicado, né, em relação à utilização. Ô Gilson, mesmo sendo... O pessoal, como é que às vezes o pessoal comenta, não, mas é remédio do mato, é planta, tanto faz eu tomar um copo como tomar uma garrafa, não vai fazer mal. Tem um limite também em relação ao uso de plantas medicinais? Elas podem causar intoxicação se for usada de forma inadequada? Pode, a gente pode, qualquer erva, eu sempre falo assim, toda erva tem uma toxicidade. A questão assim, tem algumas plantas que são mais tóxicas e algumas plantas que são menos tóxicas. A gente vai pensar, por exemplo, numa arruda que todo mundo conhece, né? A arruda, ela tem um potencial tóxico bem elevado. A gente vai pensar, por exemplo, numa camomila, né? A camomila, o potencial tóxico da camomila é baixo. Mas, Gilson, camomila pode causar intoxicação? Pode. Toda substância, ela vai ter a dose, vai chegar a um ponto que vai ter a dose letal. Às vezes, essa coisa entre a dose terapêutica e a dose letal dá uma distância muito grande, né? Mas, geralmente, né, a gente pode, se a gente vai usar plantas, por exemplo, que tem um potencial tóxico baixo, né, a gente consegue fazer utilização sem causar intoxicação. E muitas vezes é importante lembrar, né, mesmo que não tenha um potencial tóxico elevadíssimo, né, a gente pode potencializar a ação de um medicamento, a gente pode ter uma interação com alimento, né, então é importante sempre ter uma orientação, né, para a gente não ter algum dano, né, causado por a utilização de planta medicinal. A planta medicinal, ela age no nosso organismo, ô Gilson? Sim, toda a planta, né, que tem... Porque assim, a gente vai sempre lembrar, uma planta medicinal, ela possui substâncias, né, o que a gente chama às vezes de princípio ativo, né? A gente vai pensar, por exemplo, no próprio café, que todo mundo conhece, né? Uhum. O café possui cafeína, né? É a substância, é o princípio ativo. A gente tem medicamentos, por exemplo, que utilizam a cafeína junto, né? Por exemplo, eu vou tomar, sei lá, um anti-inflamatório que causa sonolência, eu uso a cafeína para fazer com que a pessoa não entre nesse estado de sonolência durante o dia. Então, assim, a gente pega a camomila, por exemplo, tem substâncias lá dentro da camomila, como o azuleno, né? O azuleno é uma substância, é um óleo essencial, né? Uma substância volátil, né? Que se a gente ferver, por exemplo, a gente perde, precisa até usar a garrafa térmica para extração. A camomila, ela tem uma ação especial no organismo que é como calmante. Então, ela atua no sistema nervoso central, ela vai diminuir a excitação do sistema nervoso central. Contudo, né, a camomila, ela também tem ação, né, chamada de antiagregante plaquetária, né? O que é isso, Gilson, né? É uma substância, né, que provoca, né, impede, né, a coagulação sanguínea, né? Então, a gente tem uma ação de fluidificar o sangue, né, de tornar mais difícil o processo de coagulação do sangue. Então, a gente olha que coisa importante, né? A gente pode causar uma hemorragia, por exemplo, com o consumo exagerado da camomila. Dentro da camomila, a gente tem substâncias como a apigenina, né, que é uma substância que é um flavonoide, né, um pigmento, né, não é aromático,
não é volátil, né? Então, se a gente ferver, por exemplo, a camomila, a gente acaba não perdendo, né? E a gente pode extrair mesmo no processo de infusão na garrafa térmica, e essa substância, ela tem uma ação hormonal. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, se a mulher tiver um câncer de mama, hormônio dependente, né? Se a gente utilizar a camomila frequentemente, né? Nesses casos, né? A gente pode até atrapalhar um tratamento médico, por exemplo, né? Interessante. Quais são as outras ervas que a gente tem que tomar cuidado? Assim, claro que todas temos que tomar cuidado, mas aquelas que você acha que a gente tem que tomar um cuidado especial para não exagerar, porque pode complicar a nossa saúde? A gente tem assim, toda planta, eu diria que toda planta tem o seu cuidado, né? A gente vai pensar, por exemplo, eu sei que no Nordeste tem muito aí o guaco, né? O guaco, ele é uma planta que impede a absorção da vitamina K, que é um fator de coagulação. Ele é uma outra planta que também pode causar hemorragia se a gente fizer a utilização durante muito tempo, né? Com um período longo, né? Então, é importante, né, que a gente tenha, né, essa coisa de cuidado, né? A gente pode usar, por exemplo, a espinheira santa. A espinheira santa, ela tem uma toxicidade muito baixa, né? Mas a gente vai pensar sempre, ela tem um tanino na substância, né? Então, o tanino, ele tem uma função que é quelar, ele gruda determinadas substâncias, por exemplo. Então, um cuidado especial, né? Todas as plantas taninosas, como um caju, né? A gente vai fazer sempre ter um cuidado especial. Misturar um suco de caju com medicamento não seria uma boa ideia, porque a gente pode quelar o medicamento e perder o medicamento. A gente pode pensar em outras plantas que a gente usa normalmente. Por exemplo, eu sei que no Nordeste tem muito mulungu, né? O mulungu é um calmante, um ansiolítico, é bom para síndrome do pânico, mas é uma planta que vai potencializar o efeito de calmantes. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter essa utilização junto com o calmante, por exemplo. Se for ter, tem que utilizar em doses pequenas, né? Gilson, aqui o pessoal tem um costume usam muito camomila, mas também quando está com algum tipo de desarranjo intestinal, usam a chamada, não sei se você vai conhecer com esse nome, alfazema brava, né? Usam muito para desarranjo intestinal. Alfazema, muito questão também do boldo, o pessoal usa muito. Quais os cuidados deve tomar com relação ao alfazema e o boldo? O boldo, por exemplo, Caliel, uma coisa importante que a gente tem é assim, o boldo que o pessoal geralmente usa é o boldo peludo, né? E tanto que é assim, as pessoas estão ruim do estômago, né? Toma o boldo e em seguida provoca o vômito, né? Porque ele tem substância que irrita o estômago, né? Então a gente tem que usar em doses pequenas, porque senão a gente pode ter complicações estomacais, a gente pode ter complicações a nível neurológico, né? Porque a gente tem vários tipos de boldos, né? O boldo mais consagrado, tem um boldo chamado boldo baiano, né? Que vocês também têm no Nordeste, né? Por conta disso que vem o nome boldo baiano, né? Uma planta que veio para o Brasil da África, né? E que da Bahia veio para o Brasil todo, né? É uma árvore de boldo, né? Um boldo bastante amargo. Esse é um boldo mais saudável, né? E a gente tem o boldo do Chile, que muitas pessoas insistem em dizer que o boldo do Chile cresce aqui no Brasil, que é uma planta do Chile, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a esses boldos, né? Dependendo muito de qual boldo a gente vai utilizar e a questão sempre da dose, né? Mesmo o boldo do Chile, por exemplo, que é um dos boldos saudáveis, né? Em doses muito altas, né? Pode causar problemas neurológicos, né? A erva doce, alguma preocupação em relação ao uso exagerado dela? Ou ela tem baixa toxicidade? Aliás, você tinha me falado da alfazema. Você tem uma alfazema aí brava, né? Exatamente. Você sabe que é uma plantinha de folhinha pequena, não é? Isso. Essa planta chama Aloysia gratíssima, né? O pessoal chama de alfazema brasileira também, né? Uhum. É uma planta calmante. Se você tomar demais, né? Você vai ter muita sonolência, né? Então a gente vai ter que sempre tomar cuidado, né, em relação à questão da dosagem, né? Às vezes surge uma sonolência muito intensa, né? Quando a gente pensa na erva doce, né? Qual que é a ação da erva doce? É uma ação digestiva, ela é fantástica para a parte digestiva, ela é bastante digestiva, ela é muito boa para a parte de gases, né? Então, ela auxilia muito a parte intestinal, ela é muito boa para a parte pulmonar. Então, parte de gás. Quando a gente tiver sinusite, renite, né? Ela ajuda bastante.
Mas poucas pessoas sabem, por exemplo, que a erva doce, a substância principal chama anetol. E o anetol é uma substância que tem uma ação estrógena, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, a erva doce até para uma reposição hormonal. A gente pode pensar, por exemplo, na utilização da erva doce para osteoporose. Contudo, é uma planta abortiva, né? E é uma planta que a gente não pode usar, por exemplo, em câncer de mama, a gente não pode usar quando a mulher tiver uma endometriose, né? Que vai complicar ainda mais o problema. Falou em câncer, Gilson, e infelizmente tá absurdo o número de casos de câncer que estão surgindo pelo Brasil, de vários tipos de câncer, né? Câncer em mulheres e homens, além dos cânceres que já são tidos como tradicionais. Já que você falou em questão de câncer em relação à erva, quais são as ervas que as pessoas que são portadoras de câncer ou que estão passando por um tratamento de câncer devem evitar consumir, ou se consumir tem que ser em doses pequenas? Você poderia citar algumas? A gente tem assim, eu diria para você, por exemplo, o câncer de mama é uma delas, né, que a gente tem aí, a erva doce não podia ser usada, né, a endometriose é a mesma coisa. E todas as ervas que tenham fitoestrógenos, por exemplo, a gente citou a camomila, a gente pode citar aqui a salsa, por exemplo, se utilizar como tempero, em pequenas quantidades, tudo bem, mas se usar a salsa em grande quantidade, também tem ação hormonal, então a gente tem que tomar cuidado em câncer, né, que tenha hormônio dependência, né, que são sensíveis ao hormônio, né, porque a gente pode atrapalhar. A gente vai pensar, por exemplo, um câncer comum é o câncer de mama, um outro câncer que é muito comum é o câncer de próstata, né? Então, muitos homens, às vezes, ficam com impotência, né? E aí eles pensam assim, vou usar maca peruana, vou usar tríbulos terrestres, vou usar catuaba, marapuama, né? Para melhorar essa parte sexual. Mas a gente sabe que câncer de próstata não pode ser utilizado nessas plantas porque elas vão piorar ainda mais o quadro, né? Inclusive, né, quando a gente pensa aí nos homens, né, no caso do tríbulos terrestres, né, que é uma catuaba, marapuama, né, e a maca peruana, né, são plantas que a gente tem que tomar cuidado, né, porque essas plantas elas aumentam a produção de testosterona, né, e vai complicar ainda mais o quadro no caso de uma prostatite benigna, né, aquela hiperplasia prostática benigna, né, então a gente tem que tomar cuidado que mesmo, não é só no câncer, mas a gente tem outros problemas também que podem piorar, né, com a utilização com determinados tipos de plantas, né. Bom, o assunto é muito bom, mas nós já estamos caminhando para o final do programa. A gente nem conseguiu falar de óleos essenciais e aqui eu quero lhe convidar, dependendo do seu tempo, para que você esteja com a gente em um quadro do nosso programa, para falar sobre natoterapia. Eu não sei se toda semana você teria disponibilidade de 10 minutinhos, ou quinzenalmente, ou uma vez por mês. Eu gostaria muito, né? Não só eu como público, né? Porque o assunto é muito vasto, tem muita coisa que a gente queria falar, não vai dar numa entrevista só. E se você tiver essa disponibilidade, fique com a gente semanalmente ou quinzenalmente, né? Trazendo dicas importantes sobre a natoterapia. Uhum. Se você quiser, né? Será um prazer, né? Obrigado pelo convite. A gente pode pensar, né? Primeiro, fazer um programa quinzenal, né? Aí depende muito do dia, né? Que você trabalha, né? Está no ar, né? Eu penso que seja toda sexta-feira. A gente pode até combinar, não tem problema não. Será um prazer, né, falar com o público aí sobre as terapias complementares e integrativas, né? Eu conheço algumas delas, né? Eu sou estudioso de acupuntura, de parte de massagem, a parte de planta medicinal, óleo essencial, né? A parte de massagens, massagem oriental, quiropraxia, né? São algumas das técnicas óleos essenciais, são algumas das terapias que eu utilizo bastante. E aí a gente pode conversar, sim, sobre esse universo das terapias, né? Será um prazer. Será um prazer nosso. No próximo bate-papo, gente, a gente vai falar sobre óleos essenciais. Vou ficar com gostinho de quero mais. Mas as pessoas que estão acompanhando agora irão acompanhar posteriormente, né? Porque tem muita gente que vai assistir depois do programa. Como encontrá-lo nas redes sociais, como saber mais informações, mais dicas e quem sabe essas orientações que são essenciais, né? Na hora de usar de uma planta medicinal ou de um óleo. Como encontrá-lo nas redes sociais, Gilson? O meu nome é Gilson Giombelli, né? Vocês vão encontrar tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu tenho uma página muito grande no Facebook chamada Estudo de Plantas Medicinais, né?
você vai encontrar bastante informação. E eu tenho um canal no YouTube, né, chamado Gilson Giombelli Terapias Naturais. Nesse canal eu já tenho mais de 300 vídeos, né, falando sobre plantas medicinais, óleos essenciais. Então o pessoal encontra bastante informação sobre plantas medicinais por lá.